Querida, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Me perdoem pela minha voz, mas ontem o negócio foi muito legal aqui, como vocês já sabem. E aí a gente acaba se empolgando, né? As velhinhas falam que a gente vira até criança, né? Então acontece esse tipo de coisa. Mas creio que vai dar tudo certo. Quero pedir você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no Salmo 121, por gentileza. Salmo de número 121. Salmo lindo, conhecido, né? Tem caminhoneiro que põe isso, inclusive, atrás do caminhão, assim, né? O Salmo 121. Se dá certo, eu não sei, né? Mas o cara coloca, mas enfim. Não é não, Leandrão? Tá andando ali de moto, o caminhoneiro lá, Salmo 121. É, grandão, assim. Se dá certo, eu já não sei, né? Mas é isso aí. Gente, eu vou... graças a Deus, somos todos de casa, né? Tem alguém que não é que nos visita essa noite? Né? Acho que não, nós somos todos de casa, graças a Deus, também por isso, né? Porque uma vez eu falei assim, graças a Deus que não tem visitante, de graça ficou me zoando, né? Mas assim, a ideia era só agradecer a Deus pelos irmãos da igreja. Eu vou pedir o irmão Lindo para fazer essa leitura para a gente, por gentileza, Salmo 121. Agora que tu entendeu. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, no domingo passado nós estivemos aqui, nós refletimos num texto no livro de Deuteronômio que também vai nos ajudar no sermão de hoje. Mas no último domingo, antes do passado que eu estive com vocês, nós estivemos conversando sobre o Salmo de número 120. E na introdução do sermão, eu falei com vocês que quando a gente abre o livro de Salmos, é como se a gente abrisse um livro, Isaac, em que a alma humana está ali rasgada. É como, Larissa, se a gente abrisse um livro em que a gente, nesse livro, encontrasse expressões da nossa vida. Nós vemos ali, Camille, pessoas angustiadas, nós vemos ali gritos de alegria, nós vemos ali, André, cânticos e cânticos de louvor ao Senhor, mas também nós vemos ali a alma abatida, a alma perturbada, e o salmista pergunta, minha alma, por que você está abatida? O que te aflige? O que está acontecendo? Quantos de nós, às vezes, Andréia, agora essa Andréia aqui, primeiro foi essa, agora essa Andréia aqui, a gente não quer, não é, Gabi, chegar diante do Senhor e falar, minha alma, por que você está perturbada? Por que essa aflição? O que está acontecendo? Né? Ao mesmo tempo, nós temos um coração adorador e sedento, dizendo, a minha alma tem sede de Deus. Sede é uma necessidade, Camille. Então o salmista, Leandro, ele quer dizer, a minha alma necessita de Deus. A minha alma não vive sem Deus. Inclusive, é importante lembrar para quem não bebe água, não beber água, o rim para, e aí a gente tem problema, tá? Então, por isso que é importante lembrar disso. O salmista, além de cuidar da alma, né, ele cuida também do corpo físico. E nós fizemos essa introdução quando falávamos aqui do Salmo 120, e como eu não sei se todos estavam nesse dia, eu quis retomar pelo menos parte dela para agora, de fato, irmos para a nossa reflexão de hoje, que é o Salmo 121. Como eu falei no início, Douglas, o Salmo 121 é um salmo extremamente conhecido, cantado, né? Eu podia citar aqui pelo menos duas canções que me vêm à mente
em relação a esse salmo. A gente vê na placa do caminhão, como eu falei, ali na parte de trás do caminhão. A gente às vezes chega em algumas casas de pessoas mais antigas e a Bíblia está lá aberta, Camille, no Salmo 121. E se você mudar a página, a pessoa fica chateada com você, é um ponto importante a ser falado, né? E eu queria retomar com você a leitura do nosso irmão William no Salmo 121, versículo 1. O nosso irmão William leu assim para nós: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nesse primeiro versículo, Fernanda, nós temos muitas perguntas a fazer ao salmista, mas eu quero destacar pelo menos duas com vocês. A primeira pergunta, Ricardo, é: quem pede socorro? Veja bem, aqui nós temos um banco. Eu posso falar assim: Sabrina, me ajuda a levar esse banco daqui para ali? Posso. Mas como eu fiz, eu posso fazer isso sozinho também. Eu não preciso, Xande, gritar a Sabrina por socorro por algo que eu consigo fazer. Só se pede socorro quando reconhecemos que estamos numa situação de total incapacidade. Se você tem pelo menos uma chance de fazer algo, você ainda pensa duas vezes em pedir socorro. Normalmente, quem grita por socorro está numa situação de descontrole e incapacidade. E isso é importante, porque o salmista vai usar essa palavra e ele quer chamar a nossa atenção também. Então nós já vemos aqui, Xande, que aquele que pede socorro é alguém que está numa situação de total incapacidade e descontrole. Lembre-se, ninguém liga para o SAMU porque por uma coisa que ela pode fazer. Vou ligar para o SAMU aqui para dar um comprimido de dipirona por ela. Ninguém faz isso. Se faz, não faça, pelo amor de Deus. Né? Mas ninguém faz isso. Você pode pegar um comprimido e dar ao Leandro. Uma segunda pergunta que encontramos ainda no primeiro versículo é os montes. E os montes, Ricardo, eles nos levam, pelo menos nessa reflexão aqui, a 3 pensamentos. Pensamentos, irmã Neda, que não estão em conflito, mas que se ajudam. O primeiro pensamento é a aliança, que nós vimos no sermão passado, que é dito em Deuteronômio. Êxodo capítulo 24, versículo 2, você vai ver o Senhor dizendo a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você as tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi para que você ensine ao povo. Para o povo de Israel, como sabemos, os montes são um sinal da aliança de Deus. Então, nessa primeira reflexão, Magno, nessa primeira análise que nós temos do monte, podemos ver o salmista reconhecendo a sua incapacidade e olhando para o monte, André, e pensando: elevo os meus olhos, lembro da aliança que Deus fez com o povo e pergunto: de onde virá o meu socorro? Porque logo depois ele vai fazer uma afirmação: o meu socorro vem do Senhor. Então, Tiago, ele olha, lembra da aliança e afirma: o meu socorro vem do Deus que fez uma aliança com o meu povo. E aqui é importante lembrar, Larissa, como vimos no sermão passado, Karen, que a única probabilidade de aliança ser quebrada é de nós para com Deus. Deus para conosco nunca quebra a sua aliança. Amém, queridos? Tranquilo até aqui? Uma segunda possibilidade, meu amigo Leandro, quando pensamos no monte, é o perigo encontrado nos montes da época. Tem algumas bíblias aí de vocês que vocês vão encontrar algo escrito com algo parecido assim: salmo de peregrinação ou salmo de caminhada, alguma coisa desse tipo aí no texto aí da Bíblia de vocês. E realmente o povo ia a Jerusalém para cultuar. E no caminho, como já foi falado aqui pelo pastor Cleiton, né, no caminho até a cidade, até chegar ao local do culto, havia muitos perigos. Então, numa segunda análise, Gabi, o salmista olha para o monte, percebe o perigo à sua volta e pergunta: diante do perigo, né, porque eu estou andando, do nada pode descer um cara e já era, deu ruim, né? Então ele olha para o perigo à sua volta
e pergunta: de onde virá o meu socorro? E aí ele afirma no verso 2: o meu socorro vem do Senhor. Temos ainda uma terceira possibilidade de olhar o monte, mas aí eu quero repetir o que eu falei no início. Essas possibilidades, elas não se contradizem, elas se unem a partir da terceira possibilidade que eu quero trazer para você. Quando você lê lá os evangelhos, você vai perceber uma palavra que é muito comum entre nós cristãos, inclusive foi cantada aqui, a palavra Calvário. Jesus, quando é crucificado, em muitas versões nós vemos a palavra Calvário ou Gólgota. Gólgota é um monte. Essa terceira possibilidade de olhar o monte é trazer à nossa memória a crucificação de Cristo, que venceu todas as coisas. Então, quando pegamos essa terceira possibilidade, irmã Beth, olhamos para os montes, lembramos da crucificação, mas lembramos ainda que diante do perigo, Jesus Cristo venceu todas as coisas. Então eu olho para os montes, lembro da crucificação e digo, e penso, diante da minha impossibilidade, o meu socorro vem do Senhor, que venceu a morte, venceu todas as coisas. Percebem como as coisas não se contradizem, elas estão unidas nessas nossas análises aqui? Amém, queridos? Então, essas são as possibilidades que podemos pensar aqui no versículo 1. Entretanto, eu quero ainda chamar a sua atenção, porque quando eu falo da palavra socorro, eu digo que é alguém que está numa situação de total incapacidade. E eu queria chamar a sua atenção ainda no primeiro versículo, que para nós, desse tempo, do nosso século, declarar incapacidade é uma missão difícil. Isaac, não é tranquilo declarar incapacidade. Isso das pequenas às grandes coisas. Nós não somos, e aqui eu falo com você a partir de estudos e uma percepção da nossa sociedade. Olha a nossa sociedade ao redor e perceba, Douglas, você acha que nós refletimos uma sociedade que é humilde o suficiente de declarar o tempo todo a sua incapacidade? A nossa sociedade reflete uma sociedade humilde? Você não pode pisar no pé de ninguém hoje, que dependendo do humor da pessoa, as pessoas tiram a vida uma das outras, porque me olhou feio. Pessoas da nossa sociedade tiram a vida uma das outras porque o cara esqueceu de dar seta. Ô irmão, tu não viu não? Deu seta dessa cara, mas acabou. Isso é reflexo de uma sociedade que expressa, Tiago, incapacidade? Acho que não, né? E aí, diante desse nosso pensamento, a gente percebe uma coisa, porque assim, nós estamos aqui para anunciar o reino de Deus, somos igreja do Senhor. Mas se não ficarmos atentos, Sabrina, a igreja, ela começa a refletir mais a sociedade do que fazer a diferença na sociedade. E aí, Ricardo, existe um teólogo importante e brasileiro, o nome dele é Jonas Madureira, pastor batista, que ele vai dizer assim para a gente, Gabi: é possível encontrarmos cristãos que de fato são arrogantes, porém, sua arrogância não é fruto da exclusividade da perspectiva cristã, mas da negação, Tiago, consciente ou inconsciente, Gabi, da impossibilidade humana, diante da compreensão da realidade. Ou seja, ele olha a sua realidade, Marcos, o ser humano, o cristão, o Rogério, ele olha a sua realidade, Pedro, e ele não consegue entender que sem Deus ele não é nada. E aí por isso o Rogério se torna um arrogante. Porque ele olha a realidade, eu sei que se Deus não guardar, Douglas, eu não chego em casa, eu pego minha moto, eu não chego em casa sem a graça de Deus, mas ainda assim, Leandro, se eu não ficar atento, eu chego em casa e me torno arrogante. Como eu me torno arrogante? O exemplo básico, irmã Léa, eu chego em casa, pois é, chegando bem, né? Piloto pra caramba, arrogância, piloto nada, aí Leandro, piloto nada, né? Então, ele vai trazer essa perspectiva para a gente que a gente pense e repense como temos caminhado. Então, quando o salmista fala para a gente, eleva os olhos para os montes,
de onde virá o meu socorro, e ele afirma, o meu socorro vem do Senhor, é importante pensar, Leda, será que eu tenho capacidade de declarar diante do Senhor, de fato, a minha incapacidade? Porque eu quero te levar ainda a uma outra reflexão nesse primeiro versículo, dentro desse contexto. Nem sempre, Gabi, aquilo que declaramos com os lábios, de fato, declaramos de corpo e alma. Nem sempre aquilo que vocês me veem expressando aqui é a expressão, Marcos, do meu corpo e da minha alma. Gente, não é brincadeira. Temos dificuldade de nos humilharmos, sabe? A sociedade caminha para que cada vez mais nós declaremos assim, Gabi, eu sou autossuficiente. Entende? Eu posso fazer. É tudo comigo, Andréa. Eu sou a sociedade caminha para isso. Enquanto você percebe que a gente vê um evangelho num salmo tão conhecido caminhando para o sentido totalmente contrário. O salmista primeiro diz, eleva os olhos, né, William, para os montes e declaro, de onde virá o meu socorro? Socorro, eu vou repetir isso várias vezes nesse período aqui de reflexão. Socorro é condição de alguém que reconhece a sua incapacidade. Amém, queridos? Amém. E aí, ele continua. A gente pode entender, então, que existe na nossa sociedade uma dificuldade de autoanálise, de olhar para dentro de nós. E aí é muito interessante porque temos aqui o Tiago, o William, né, o Marcos Dias e provavelmente também tem a Camille, né, a Zelinha, a Leda, pessoas que estão sempre falando aqui do altar, né? E é muito interessante porque às vezes, André, quando você vê a pessoa falando aqui do altar, nós temos uma ideia, Isaac, de que essa pessoa está sempre falando para você e nunca para ele. Porém, gente, é muito interessante saber, né? Porque quando nós estamos falando aqui, a autoanálise, lembra? Não é assim que acontece, ela vem na hora, assim, ó. Sabe? Tem hora, Gabi, parece que tem um anjo aqui do teu lado e fala assim, tu não faz nada disso, né, cara? Vamos melhorar isso aí que tá puxado, né? Vamos melhorar isso aí, né? Sabe? E aí é interessante pensar. E por que eu falo isso? Para irmos juntos para o segundo versículo, onde, Edgar, o salmista começa as suas afirmações e ele começa a pregar para si mesmo. Vamos ler juntos o versículo 2, por gentileza? Salmo 121. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Observem que no versículo 1, ele faz uma pergunta. Eleva os olhos para os montes e ele pergunta de onde vem o meu socorro? Interrogação. No segundo, ele afirma, Tiago, como sabemos, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando você saiu de casa, você reparou como a lua está hoje? Caramba, foi legal, porque eu achei que eu ia ficar sozinho. Graças a Deus que vocês repararam a lua. E aí, gente, toda vez eu quero sugerir algo que eu tento fazer, porque eu li isso num livro, meu amigo. Toda vez que você vê a lua linda, o sol brilhando, aquele dia azulzão, traga ao seu coração o Salmo 19, pelo menos os 2 primeiros versículos, que diz assim, Karen, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Olha que legal. Eu perguntei, Gabi, quando você saiu de casa, você reparou, você falou na hora, lindo, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, lua, sol e estrelas, Isaac, eles anunciam a obra do Deus que você acabou de declarar aqui. Glória a Deus. E aí, veja que interessante, Douglas, que fantástico é os Salmos 121, porque no versículo 2 ele diz assim, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele leva a nossa memória lá no Salmo 19. Por que Xande fez o céu e a terra? Porque quando ele olha para a lua,
socorro, situação de incapacidade. Certo, Andréia? Não consigo fazer. Ele olha para a lua e ele lembra, o firmamento anuncia as obras do Deus que me socorre. Estão caminhando comigo? O que o salmista está afirmando aqui? Tiago, veio a dúvida, não consigo. Senhor, me socorre. Peraí, o que eu vou fazer? Ei, o Deus fez. Caraca. Não, peraí. Ele fez tudo. Ele está no controle, Maurício. Ele continua no controle. Caiu uma estrela na tua cabeça quando você veio para cá? Ele continua no controle. Ah, mas tem estrela? Tem. Mas caiu na tua cabeça, Edgar? Então ele continua no controle. Mesmo que o Edgar é muito inteligente. Ele deve ter pensado ali. Não, mas tem uma estrela que cai. Eu sei. Mas não caiu na cabeça dele. Tiago, tem que ser bom assim, quando você tem um cara inteligente, você tem que... Não pode dar mole. Amém, queridos? Então, o salmista caminha assim no versículo 2. E eu quero lembrar a você algo do sermão passado. Por que olhar para a glória de Deus? Por que rememorar a glória de Deus? Gente, precisamos dia a dia sermos pregadores para nós mesmos. Para nós mesmos. Olhar para o firmamento, olhar para essa proclamação da glória de Deus, é dizer para nós, Deus continua no controle. Então, ainda que a situação seja impossível, Gabi, de eu fazer alguma coisa, o seu Criador, o seu Deus, continua no controle. Amém. E Ele está pronto a te socorrer. Por quê, gente? Maurício, o versículo 2 em diante é só afirmação. Não há mais dúvida. O versículo 1, de onde virá o meu socorro? Meu amigo, desceu, é só afirmação. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E o William leu aqui pra gente. A gente vai continuar vendo aqui algumas coisas. Amém, queridos? Estão comigo? Amém. Então vamos para os versículos 3 e 4, por gentileza. Zelinha, você pode ler para mim, por favor? Porque pode ser que eu não consiga chegar ao final. Vai dar certo. Ele não permitirá que seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Amém. Muito obrigado. Amém. A palavra guardar, ela vai aparecer nesse salmo pelo menos 6 vezes. Isso, se você usar uma versão mais próxima lá da original, talvez ela até apareça mais do que isso. Mas nas nossas versões aqui mais comuns, ela vai aparecer 6 vezes. Se ela aparece 6 vezes aí, é porque, Camille, é importante dar atenção a essa palavra. Né? 6 vezes. O salmista está repetindo guardar 6 vezes. É melhor dar uma olhadinha, né, Ricardo? E aí, a gente lembra, Leandrão, que lá no Êxodo, o povo de Israel não necessariamente é um povo de guerra. Mas é um povo que uma hora ou outra participa de uma guerra aqui, outra ali, né? Vence uma paradinha ali, vence outra aqui e tal. Mas tudo isso, Tiago, debaixo da mão de Deus. E aqui, André, a gente já começa a mergulhar um pouquinho mais no Salmo. Por quê? Na maioria, ou melhor, todas as vezes que Israel peleja com o Senhor, tem vitória. Todas as vezes que Israel não peleja com o Senhor, toda vez que deixa o Senhor do lado, o negócio está ruim, Gabi. E aí, também por isso, a expressão o guarda de Israel. E aqui ele começa a fazer uma comparação. E como vocês sabem, esse negócio de guardar, quartel, é uma coisa que eu sei um pouquinho, né? Pelo menos há 15 anos, né, eu vejo algumas pessoas guardando quartel. De vez em quando, cara, há muito tempo atrás, eu tenho uma memória bem leve, Douglas, que eu já subi numa guarita, mas eu não lembro mais disso, porque alguém falou pra mim que é pecado lembrar disso, né? Não vou lembrar de coisa ruim, né? Mas eu lembro, assim. Eu lembro que uma vez, Gabi, eu acho que eu já subi numa guarita e fiquei lá vendo a banda passar, a vida de ninguém, porque não passa ninguém, né? Pelo menos no lugar onde eu estava não passava ninguém. E, meu Deus, aí aqui, né? Aí você pensa na vida, Ricardo, é impressionante. Você sobe numa guarita, você pensa na vida, Tiagão, você resolve os problemas e faz problema de novo, porque tem a hora de passar, sabe? Então é muito impressionante. Só que o salmista, com essa ideia de guerra, Marcos, vivida pelo povo, ele faz uma comparação. Olha o que ele diz: o teu guardião, o Deus de Israel, o teu guardião, não cochila.
O Rogério, Andréia, muitas vezes, quando chegava ao seu limite, e hoje eu posso falar porque já passou, ele cochilava, Camila. Por que o Rogério cochilava, Leda? Porque o Rogério é limitado. Porque o Rogério, quando chega no limite dele, o disjuntor desliga. Pum, já era. Chegou ao nosso limite. E aí, irmãos e irmãs, ao fazer essa comparação, o salmista também nos lembra: a criatura é limitada e necessita de socorro do seu Criador. O nosso limite é declarar dia após dia: eu preciso daquele que é ilimitado. Maurício, só o seu Criador não dorme. Você vai ficar cansado e você vai dormir. Se você não dormir, você vai adquirir doença. Porque isso aqui, é limitado. Novo corpo, novo céu, nova terra, só quando Jesus voltar. Enquanto estivermos aqui, se não dormir, vai ter doença. Então tem uma hora, Xande, que por mais que a gente queira fazer, porque eu quero ajudar, porque eu preciso fazer, eu preciso ir, aquilo que a gente estava conversando ontem, lembra? O Criador vai falar: ei, aqui é o limite, irmão. Ou você para e chama por socorro, ou você vai parar automaticamente, porque o nosso corpo grita: não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Então aqui o salmista ele faz essa comparação para a gente lembrar a ideia, Leandrão: Criador ilimitado, criatura limitada, tem que clamar por socorro. Não dá. Nós não conseguimos, Caio, viver sem o Senhor. Não conseguimos. Nós não conseguimos, Leia, viver sem o guarda de Israel, porque só ele não dorme e nem cochila. Só ele. Nós temos limite. Às vezes, Sabrina, naquela aula maneira, atento e tal, na hora que a professora deu a dica, cochilou. Aí é legal, porque tem momentos que o Espírito Santo faz umas coisas assim. A Zelinha chama de fofo, irmão Adeilton, né? Que a Sabrina deu aquela cochilada, mas na hora da prova, ou na hora que ela precisava escrever aquele artigo, o Espírito Santo, é isso aqui, ó. Aí, Sabrina, mas eu não ouvi isso, ouviu, Sabrina. Ouvi sim. Ouvi sim, eu não cochilo, porque cochilou foi você. E aí a Zelinha fala que isso é fofo, mas isso é bom. Sabe por quê, Tiago? Nós precisamos lembrar o tempo todo. Eu preciso lembrar a relação Criador e criatura. Porque senão eu me torno arrogante, como já falei com vocês anteriormente. Então, até aqui, nós podemos conversar pelo menos sobre 4 coisas. A primeira: normalmente pedir socorro está atrelado a uma situação de total descontrole e incapacidade. A segunda: a cruz nos lembra que não existe nada maior do que o Criador e nada que ele não possa vencer. A terceira: não reconhecer nossas limitações é negar nossa natureza humana. A quarta: a criação anuncia de noite que Deus é Criador, soberano e ilimitado. Amém, queridos? E aí eu quero continuar com você a nossa reflexão. Quero te convidar a ler comigo agora os versículos 5, 6, 7 e 8. Por gentileza, eu vou pedir o Leandrão. Leandro, você pode ler para mim, por favor? Tá aqui. Tá. Você pode ler para mim, por favor? O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra da sua direita. De dia não lhe faltará mais o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Muito obrigado, Leandro. A leitura feita pelo William e agora repetida pelo Leandro nos lembra e nos faz também algumas perguntas, nos leva a fazer algumas perguntas. Porque no final, André, tem a palavra desde agora e para sempre. Para nós limitados, Edinha, o sempre é muita coisa, é sempre. O que é sempre? Sempre. Não. Você vem aqui, por exemplo, eu quando casei, né, com essa moça aqui, eu vim aqui no altar e aí o pastor falou: Deus abençoe vocês, tal. Eu falei: prometo te amar desde agora e para sempre, sempre até que eu fique velho e morra, né? Porque o sempre, ele tem uma limitação
na minha realidade, né? Na realidade da Zelinha também. Mas, ainda assim, nos faz pensar. Uma delas é, Fernanda, se o salmista usa a palavra sempre, como mensurar o amor de Deus por você? Se ele diz que vai te guardar agora e para sempre, como pensar sobre isso, Fernanda? Como pensar sobre isso, Andréia? Olha o que o salmista traz ao nosso pensamento, Magno. Deus te ama e vai te guardar agora e sempre. Dá para pegar essa reflexão? Que Deus grandão é esse, Gabi? Que te ama, te guarda agora e para sempre. Há um limite, Pedro, para o amor de Deus para conosco, Douglas? Há um limite? Será que dá para a gente contar? Isaac, será que a gente consegue fazer um cálculo? Edgar, me ajuda nesse cálculo porque eu estou perdido. Ele disse que vai amar a Adriana agora e para sempre. Preciso de ajuda, Edgar, porque eu não consegui entender esse cálculo para poder trazer a mensagem para a igreja. Eu não consegui. Tem uma canção que diz: que amor é esse, né? Incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca, só vontade boa, perfeita, agradável. Que amor é esse? É muito interessante porque louvor é uma coisa linda, vocês concordam? O louvor, ele vem à nossa mente, assim, a gente fica remoendo aquilo ali, né, André? Porque são partes, assim, de música, né, Tiago? E realmente, às vezes tu acorda e fala: que amor é esse? Acordei, estou bem, estou feliz. Que amor é esse? Que graça incalculável é? Que coisa é essa, André? André, quem chega para você e fala que te ama e que vai te guardar hoje e sempre? E aí a gente começa a pensar nessa coisa toda do sempre e a minha limitação e tal, o que nos leva, Edgar, a Apocalipse capítulo 1, versículo 8, que eu quero ler aqui com vocês, onde ele diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então veja que ele, Edgar, pega e dá o limite do cálculo. Te amo agora e para sempre. Aí tu pergunta: Senhor, mas eu sou limitado. Quando é o sempre? Ele te fala: eu sou o início e o fim. Começa em mim e termina em mim. Te guardo, Karen, começando em mim e terminando em mim. Vocês entendem o que o salmista está trazendo aqui para mim e para você nessa noite? O que o salmista está lembrando a nós? Deus nos guarda, Andréia, começando nele, Maurício, e terminando nele. Aleluia. Não sai debaixo da guarda dele, porque ele é o início e ele é o fim. Ele é o Alfa e o Ômega. E ele ainda dá uma cereja no bolo, o Todo-Poderoso. Aleluia. O Todo-Poderoso. E aí é muito interessante, porque às vezes, irmã Beth, caminhamos, por mais que o caminhão esteja lá, o Salmo 121, nós caminhamos, Ricardo, e esquecemos disso. Ele vai te guardar do início ao fim. Início que ele determinou e final que ele determinou. Está debaixo da proteção do Senhor. Por quê, Xande? Porque ele escolheu assim. Não tem nada em troca, Andréia. Ele escolheu assim. Ele escolheu cuidar de você. Porém, não sendo uma troca, eu quero voltar ao versículo 1. Isso só acontece, Marcos, porque o salmista faz o quê? Pede socorro. Isso só acontece porque o salmista acorda, Camille, dobra o joelho diante do Senhor e fala: Senhor, sou limitado e preciso do Senhor. Isso só acontece porque o salmista declara a sua incapacidade. E aí eu quero chamar o Ministério de Louvor e começar a refletir pelo menos em duas coisas com você aqui. A primeira é que muitas vezes, por não declarar a nossa incapacidade, né, da nossa limitação diante do Senhor, irmãos e irmãs, eu tenho a possibilidade, Maurício, daquilo que chamamos de bater cabeça. Sabe? A dificuldade de reconhecer o Senhor nas coisas me faz, às vezes, ficar rodando, Leandro. Como eu falava hoje na classe dos pré-juvenis, é como se eu falasse assim: Leandrão,
vai lá em casa e não desce o endereço da minha casa para ele. Não fala assim nada, desce, Leandrão, só vai lá em casa. E aí o Leandro roda, mas ele nunca acha. Porque o Leandro não sabe aonde eu vou. Quer dizer, ele até sabe, mas vamos fingir que ele não sabe. O Leandro não sabe aonde eu moro. E muitas vezes, nessa expectativa de querer provar algo a esse Deus que não te pediu nada em troca, porque Ele é soberano, a gente fica rodando e batendo cabeça e procurando e tal. Por que não parar e falar assim, Senhor, onde é o endereço? Por que não reconhecer diante de Deus que a gente não consegue todas as coisas sozinho? Uma outra reflexão que eu quero levar a você é o finalzinho do texto de Apocalipse, que ele diz, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pensar no Deus Todo-Poderoso é lembrar da soberania de Deus. Então, quando a palavra guardar ela é repetida várias vezes no Salmo, a ideia de guardar, como eu falei, ela começa no Senhor, porque Ele é o início, e termina nele, porque Ele é o fim. Porém, quem decide como vai guardar é também o Senhor. Entende? Quem decide como vai fazer é também o Senhor. E aí eu quero trazer à sua memória uma mensagem antiga que nós refletimos aqui juntos. Muitas vezes, irmão Adeilton, nós chegamos aqui diante do altar e falamos assim, ó, eu entrego a minha vida ao Senhor. Parou a pensar no que falamos? Parou a pensar, Douglas, no que eu declarei aqui diante do altar? Quando eu falo eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida ao governo dele, aos cuidados dele. Então quem decide como vai cuidar é somente o Senhor. E aí, irmãos e irmãs, muitas vezes o Rogério se frustra, William, porque ele acha que Deus tem que guardar da maneira que ele quer, e não é assim. Não é assim. Deus não guarda a chave da maneira que eu quero. Deus guarda da maneira que Ele quer, que Deus quer. Porque o firmamento anuncia a soberania do Senhor. Ele é soberano. Ele disse que vai guardar, Leda. Ele não te perguntou como é que ele tem que guardar. Ele não chegou e falou, Leandro, me dá aqui uma lista de como tem que guardar. Ele falou, Leandro, eu vou te guardar. Ele não pediu a opinião de ninguém. Isso é fantástico, Marcos. O salmista pede socorro e ele afirma, o Senhor vai me guardar, mas ele não pediu uma lista para mim de como eu quero que isso aconteça. Ele é soberano. E isso não pode sair da minha mente. E eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que não saia da sua também. Deus guarda, mas Ele guarda dentro da soberania dele. Então, muito cuidado com aquilo que você fala que não é cuidado de Deus. Muito cuidado com aquilo que eu falo que não é cuidado de Deus. Deus guarda do jeito que Ele quer, porque Ele é Senhor, Criador, Todo-Poderoso. E isso está dentro do início e do fim. Então cuidado, irmãos, cuidado. Nem sempre a bênção de Deus vem assim bonita igual a Gabi. Às vezes vem careca, mas a bênção do Senhor. Amém? Amém? Vamos louvar ao Senhor e depois orar. Amém, querido?